fazendo comentário, nós vamos abrir espaço para pergunta no final também, tá bom? E o Gilberto já colocou aí no chat alguns links interessantes sobre o grande lançamento de hoje. Bem, vamos iniciar, e hoje o treinamento é sobre um produto novo que nos enche aí de expectativa e orgulho, né, Thaís, que é o RC2, que é um controlador residencial que a Rimbird já tem no Brasil, já está vendendo, né, está lançado, e é um controlador diferente, que traz um apelo para o cliente que quer conectividade. É um controlador de 8 estações, um controlador aí para residências, a maioria das obras residenciais e pequenas obras comerciais, né, vão ser atendidas por esse controlador. É um controlador com Wi-Fi embutido. Então, dentro do RC2, ao comprar esse controlador, eu já tenho Wi-Fi. Por que isso é importante? A gente vem acompanhando aí o mercado, quem tem visto os novos lançamentos da Rimbird desde o ano passado, início desse ano. A Rimbird foca muito em conectividade, porque é isso que o cliente quer. Hoje é muito comum o cliente nem mais encostar no controlador. Ele quer apenas ter o controlador no celular para poder fazer as ações necessárias, receber as notificações e, obviamente, ter alguma vantagem em relação à economia de água ao ter isso. O RC2 traz todas as funcionalidades que a gente já conhece do Link Wi-Fi para um controlador integrado e algumas coisas extras a mais que nós vamos explorar durante a nossa apresentação, com uma grande apelação, com um grande recurso que é um custo reduzido. Então, é um controlador de 8 setores, preço de controlador de 8 setores, já com Wi-Fi. Você já tem todos os benefícios, todas as vantagens da conectividade, do cliente que já quer internet, do cliente que é tecnológico, que quer as vantagens do Wi-Fi, ter esse controlador na mão. Beleza? Thaís, vou te convidar. Quem não conhece a Thaís é a nossa gerente de área para a região sul. Vou convidar ela para iniciar o treinamento e apresentar esse controlador para vocês. Obrigado. Eu volto já já. Obrigada, Vitor. Então, nós estamos muito contentes com esse lançamento. Foi um produto muito pedido aí por vocês e já está tendo uma boa aceitação, né? Então, a gente vê que o pessoal está comprando, está gostando muito desse produto. E antes de ir para o próximo slide, queria que vocês olhassem aqui para a carinha do controlador e eu queria chamar a atenção aqui para um ponto importante. Apesar dele não ter uma tela, um display, como os outros controladores que nós já estamos acostumados, ele tem alguns LEDs. Então, ali em cima do botão do alto, ele tem um LED, em cima do off, do manual e do status. E aí, mais para frente, no webinar, vamos falar para vocês o que cada um desses LEDs significa. Então, o controlador RC2, o ponto principal dele, né, conectividade via Wi-Fi. E a grande vantagem é ele ser mais rápido, né? Então, quem tiver a oportunidade de programar vai ver que ele economiza tempo, porque ele realmente se conecta muito rápido ali com o aplicativo da Rimbird. Ele tem, então, essa filosofia mobile first, então, prioritariamente sempre vai utilizar esse controlador com o aplicativo da Rimbird. Ele tem a caixinha e o transformador dele fica na parte interna, então ele pode ser utilizado tanto interno como externo, assim como o TM2. Ele veio, então, em 8 estações. É possível colocar nele até 3 programas e 4 horários de início por programa. Isso significa aí, então, até 12 horários de arranque por dia com esse controlador. E os LEDs ali, né, que tem 4 LEDs para ajudar a entender o que está acontecendo ali no controlador. Essa tabelinha, então, vai ajudar a identificar os LEDs. O principal que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção é o LED que fica ali do lado do botão do status, que é aquele botão que fica lá na parte de cima direita, à direita. Então, se ele estiver piscando em azul, significa que ele está pronto para uma conexão por emparelhamento. Vamos explicar tudo isso para vocês. Se ele estiver piscando em verde ou vermelho, significa que ele vai poder ser conectado no modo convidado. E se ele tiver verde sólido, quer dizer que ele já está conectado via Wi-Fi. Vou mostrar aqui o LED, viu, Thaís, enquanto você fala esse LED aqui do status. Né? No No caso, caso ele aqui está verde porque ele está já conectado no meu Wi-Fi. Já está conectado.
Então, ele veio no mesmo preço do TM2 de 8 estações, mas já com Wi-Fi. Então, o cliente economiza ali o valor do link, que está aí em torno de R$ 1.200 para o cliente final. Então, é uma economia bem significativa que esse controlador traz para aqueles clientes que já querem utilizar o Wi-Fi. Ele veio, então, no modelo Outdoor 230 volts. Já está disponível para venda, então podem procurar aí o distribuidor de vocês, mas ele teve uma procura muito grande aí nos últimos dias, então pode ser que algum distribuidor já esteja com ele em falta, mas já está chegando. Aí na semana que vem já todo mundo deve ter os seus estoques já abastecidos. Ele tem uma interface simples, né? Então, a princípio, qualquer usuário consegue utilizar, independente se é uma aplicação de paisagismo, uma aplicação agrícola. Ele funciona também sem Wi-Fi, né? Então, não é porque no local ainda não tem Wi-Fi que vocês não vão conseguir acessar esse controlador. Ele pode sim ser acessado de outras formas, por Bluetooth ou por um ponto de acesso hotspot. E uma grande vantagem também que o pessoal tem comentado bastante é o fato de que com ele vai ter menos intervenções no controlador. Então, o que é muito comum acontecer? O cliente tem o controlador em casa e está ali no churrasco com a família, com os amigos e quer mostrar o controlador para o pessoal. E acaba mexendo na programação. E aí depois ele entra em contato com o instalador, sempre diz que ninguém mexeu no controlador, mas ele está desprogramado. Então, é muito comum acontecer isso. E com o RC2 não tem mais esse tipo de intervenção. Só vai mexer mesmo pelo aplicativo quem tiver acesso. Então, isso traz mais segurança e menos retrabalho aí de ter que refazer a programação. Então, ele é um controlador com Wi-Fi para clientes que já querem utilizar o Wi-Fi. Atenção para a intensidade do sinal, ela precisa ter um sinal forte para ele conseguir se conectar corretamente com o aplicativo. Acessando ali o controlador pelo aplicativo na primeira tela, vocês já conseguem ver como é que está a intensidade do sinal. Então, eu destaquei ali em vermelho, onde vocês conseguem ver como é que está a intensidade. Ele tem que estar com todas as barrinhas verdes, que significa que o sinal está forte. E a Wi-Fi disponível precisa ser a Wi-Fi de 2,4 GHz. Um outro ponto importante também, algumas Wi-Fis que tem disponível em alguns locais, pede aquela senha, né? Pede para a pessoa entrar ali, fazer um cadastro, se conectar com alguma rede social para conseguir acessar a Wi-Fi. Nesse caso também não vai funcionar. Tem que ser uma Wi-Fi de Wi-Fi aeroporto, normal. né, Thaís? Wi-Fi de aeroporto, de hotel, não vai funcionar. Tem que ser uma Wi-Fi, pode ter a senha, né, normal, mas uma Wi-Fi liberada. Aqui, então, alguns pontos que nós vamos mostrar, algumas vantagens aí do RC2. Desbloquear a irrigação inteligente, maximizar a economia de água e a melhor solução para o instalador. Vamos ver uma por uma dessas vantagens. Então, a primeira seria a irrigação inteligente. Então, ele tem essa interface móvel, em primeiro lugar, que acaba sendo mais conveniente, mais intuitiva, mais fácil de usar. Se ele estiver conectado, então, vocês conseguem acessar ele a qualquer hora, de qualquer lugar do mundo. E ele também traz as atualizações para o sistema automaticamente, se ele estiver conectado. Então, tudo isso facilita aí o trabalho no dia a dia. Vitor, vamos falar um pouco agora sobre economia de água. Ótimo. Bem, pessoal, um grande apelativo, além da conectividade de venda de um aparelho de irrigação, de um controlador de irrigação conectado ao Wi-Fi, é que ele traz economia, né? Economia em relação já a um controlador comum. A gente sabe aí todas as vantagens da automação de irrigação, mas ao gente colocar um controlador Wi-Fi, a gente ganha, primeiramente, a possibilidade de obter dados meteorológicos da internet e aplicar esses dados ao controlador para corrigir o tempo de irrigação. Então, eu posso, por exemplo, após um dia mais quente, aumentar o meu tempo de irrigação automaticamente, baseado em dados climáticos. Eu posso também diminuir em dias mais frios, com a menor evapotranspiração. Isso todo mundo que já está acostumado com o link Wi-Fi conhece, né? É o famoso ajuste sazonal automático. O que tem de diferente no RC2 em relação ao controlador já conectado ao Wi-Fi é que ele traz a possibilidade de tomar decisões baseadas também em previsão de chuva, coisa que a gente não tem nos outros controladores. Como isso funciona? Ao ligar em configurações do RC2
o uso de definição de meteorologia, eu posso programar para qual porcentagem de possibilidade de chuva, ou seja, é mais de 70% a possibilidade de chuva? É mais de 80% ou é mais de 90%? Além disso, eu também programo qual que é a pluviosidade. Essa chuva ela vai ser de 3,2 ou mais milímetros, 6,4 ou mais milímetros, e assim sucessivamente, 13 e 19, tá? Se atingir esses dois critérios, eu posso, por 1 ou 2 dias, suspender a irrigação. Ou seja, por exemplo, eu escolhi, no caso aí, a Thaís escolheu 70% e 13 milímetros. Toda vez que a previsão climática me trouxer uma chuva maior do que 70% de chance de acontecer e que caia mais do que 13 milímetros nessa chuva, ele vai ficar 1 dia sem irrigar. Foi o que a Thaís escolheu aí na tela. Ela podia ter escolhido 2 dias, e ela podia também ter mudado essa probabilidade e a quantidade de chuva. Essa escolha vai depender da sua região. Região de chuvas frequentes, coloca uma probabilidade maior e uma pluviosidade menor. Local de chuvas infrequentes, uma probabilidade menor e uma pluviosidade também menor, para poder interromper. Então, você pode ir regulando isso ao longo dos dias, ele fica 1 ou 2 dias sem irrigar. Ele vai parar a irrigação de acordo com a previsão. Tá? O que a gente está dizendo aqui não substitui o sensor de chuva, que é um sensor meteorológico local. Ele tem entrada para o sensor de chuva, você pode continuar colocando, a gente recomenda que continue, porque ao usar o sensor de chuva, você vai ter ali imediatamente o que vai acontecer, ele vai simular a umidade do solo, né? Aquelas rolhas que tem dentro do sensor de chuva, simula a umidade para demorar a secar de acordo com o seu solo, a abertura que você coloca. Ele é um complemento, ou em caso onde não tenha sensor, né? Nesse caso você pelo menos está protegido em relação à previsão meteorológica. Tá? É uma coisa que os outros controladores não têm, somente o RC2. Tá bom? Bem, uma outra opção interessante para o RC2, para quem é instalador, eu estou falando para quem é revenda, distribuidor, para quem instala irrigação, tá? É o acesso remoto compartilhado. Isso todo mundo que também já está acostumado com o link Wi-Fi conhece. Caso você esteja no campo e o seu cliente quer que você vá até a casa dele para poder refazer uma programação, para poder refazer algo, você pode enviar esse acesso diretamente pelo celular. O cliente manda para você, te dá acesso por 24, 48 ou permanente, 24 horas, 48 horas ou permanente. Você não precisa ir lá na casa do cliente para editar. Você edita a programação, confere os erros. Tá? E para o RC2 isso é ainda melhor. Vou falar uma coisa aqui, que eu escutei, aprendi no treinamento de RC2 que eu dei lá na Hidrogar, em Brasília. O pessoal falou comigo uma coisa que é verdade. As revendas falaram comigo isso lá. O RC2, pessoal, não tem tela. Ele tem alguns botões, né? Mas ele não tem tela de programação. Para fazer a programação dele, somente pelo celular, como a Thaís falou. Tá? Não precisa de internet, ele pode emparelhar o celular lá lado a lado e fazer a programação. Tá? Mas, se eu quiser alterar qualquer outra coisa diferente de ligar, desligar e startar a estação manualmente, tem que ter o celular. E sabe por que isso é bom? Porque ele mata, ele exorciza o fantasma do chip. O que é o fantasma do chip? É quando você vai na casa do seu cliente, o controlador está todo maluco, está numa zona que não era para entrar, entrando 5 horas da manhã, meia-noite, 11 horas, aquela programação louca, e você pergunta, alguém mexeu no controlador? E eles falam, não, ninguém mexeu. A gente fala que foi o fantasminha que foi lá e mexeu no controlador. Com o RC2 você elimina isso. Caso você queira confirmar essa programação, o cliente pode te mandar o acesso pelo celular. Tá? Outra vantagem muito prática para você programar o RC2 são os modelos de programação. O que é o modelo de programação? Apenas no RC2 também, pessoal. No link Wi-Fi, no aplicativo, eu vou mostrar para vocês, no aplicativo da Rimbird, eu posso criar alguns programas pré-estabelecidos. E no momento que eu configuro o RC2 pela primeira vez, eu carrego esses programas nele. Por exemplo, vamos supor que você é um instalador de irrigação agrícola e usa bastante esse controlador para café. Você cria um programa para sua irrigação de café, você chama lá Café Conilon. E vai ser um programa de 2h30 cada setor, no programa A, um programa B de fertirrigação, um programa C de estresse hídrico, enfim, você deixa tudo isso já pré-estabelecido e na hora de ligar o controlador,
carrega esses programas diretamente nele. Você programa esse controlador em segundos. Eu vou mostrar isso para vocês com a demonstração no final. Deixa eu dar um outro exemplo. Agora, no paisagismo. Vamos supor que você atende um condomínio em que as casas são bastante padrão. Um jardim na frente de 150 metros quadrados, um jardim atrás de 200 metros quadrados. Na frente você usa bocal rotativo, usa gotejador numa faixa de grama e atrás você usa rotor. Beleza, você já tem os setores, todo projeto seu dá igualzinho. Deixa esse programa salvo. Você carrega isso no controlador e faz as mudanças de acordo com planta, de acordo com solo, de acordo com insolação, só no tempo ali, mudando os setores, mas já vai estar tudo carregado. Então chama lá o programa Condomínio Lagoa dos Ingleses, está salvo aqui. Eu crio o controlador, carrego o Condomínio Lagoa dos Ingleses nele. Futebol. Você está fazendo um campo de 7 setores, né? Lateral, lateral. 35 rotores. Deixa o programa salvo. Você já salva aqui os 7 setores, qual que é a programação de área, qual que é a programação de plantio, de adubação, já carrega direto no controlador. Isso é muito prático. Tá? Você pode ter até 4 modelos de programação salvos no aplicativo para carregar em diversos controladores. Beleza. Uma outra vantagem é o acesso para convidados. O que é o acesso para convidados? Eu estou aqui na minha casa e eu estou aqui com o RC2, está ligado à internet. Então, ele tem aqui a luzinha verde, está ligado na internet, está programado, está tudo funcionando. O instalador que fez a minha irrigação vem aqui em casa e vai reprogramar ele. Fez uma mudança em alguns setores, enfim, adicionou um setor novo, ele tem que reprogramar. Ele não precisa que eu envie esse controlador para ele, ele não precisa também resetar esse controlador. O que ele faz? Ele vai clicar simplesmente no botão de acesso, de status, esse botão aqui. Nota que ele vai passar a piscar verde e vermelho, e esse controlador está no modo convidado. Agora, com o aplicativo, ele vai acessar a rede que esse controlador está criando, editar, já vai ver o programa que eu fiz, já vai editar o que eu preciso e vai sair. No modo convidado, só funciona lado a lado. Tem que estar aqui do lado do controlador com o celular para poder funcionar. Tá? Ele terminou de fazer a programação, terminou de fazer as mudanças, ele vem aqui e aperta o botão. Ele voltou a se conectar na internet. Já pode ser acessado de qualquer lugar do mundo. O modo convidado não permite acesso de internet. Agora, ele, com o controlador que está salvo aqui no modo convidado, não vai conseguir conectar mais. Só se tiver lado a lado no modo verde e vermelho, que é o modo de convidado. Tá? Isso ganha tempo, o cliente fica seguro, não precisa passar a senha da internet para ninguém, tá? Não precisa enviar o controlador para ninguém. Tem um acesso ali para o montador, para a revenda que está fazendo a manutenção. Bem, outras vantagens para instaladores do RC2, uma grande vantagem, e aí todo mundo que está me ouvindo acho que vai concordar, você não precisa ter tantos modelos em estoque. Então, você que é distribuidor, você que é revenda, com um controlador como o RC2, que tem 8 setores, ele só é 8 setores, viu, gente? E ele só é 230 volts. E ele só é outdoor, só é casquinha, capinha por fora. Tá? Isso significa que a maioria das suas obras vão ser atendidas por esse modelo. É difícil a gente achar uma obra residencial com mais de 8 setores, obviamente acontece, depende do tamanho do lote, né? Depende do tamanho da casa, mas para as grandes obras residenciais, para a maioria delas, o RC2 vai te atender obras de 4, 6, 3, 7 a 8 setores. Tá? Outra vantagem é, como ele é outdoor, você pode instalar ali na parede da casa. Obviamente, o controlador outdoor não está protegido contra jato direto de água, tá, gente? Ele é protegido contra respingos, né? Contra umidade externa, mas jato direto, não. Então, coloca uma casinha ali para não pegar uma chuva torrencial, mas pode colocar do lado de fora, sim, tá? Diferente do modelo indoor. É um controlador bastante flexível que vai resolver aí a maioria das obras de todo mundo. Lembrando que a Thaís falou no início, há um preço de um controlador sem Wi-Fi, de 8 setores, né? Você economiza aí R$ 1.200 no link, que seria um preço de cliente final de um link Wi-Fi, somente com o RC2. Bem, eu comentei, na hora que eu falei da previsão meteorológica de chuva, sobre o ajuste sazonal automático. Ele é baseado em CEP. Toda vez que eu coloco esse controlador, que eu faço a primeira programação dele, eu tenho que informar o CEP da residência, os 5 primeiros dígitos, tá? E a Rembird busca dados meteorológicos de satélite e de estações meteorológicas próximas,
compartilhadas com a base de dados que a Rembird usa, que é a mesma base de dados que a gente usa no sistema IQ, tá? Que é a Weather Online. Baseado nesses dados, você faz o programa para o dia mais quente do ano, você faz a programação do seu controlador como se estivesse realmente um dia de demanda máxima, ele vai automaticamente aumentar ou diminuir essa irrigação baseada em clima. A gente fala em até 30% de economia de água utilizando o Link Wi-Fi. Tá bom? Uma outra vantagem que o RC2 tem, e agora só o RC2 dos controladores de estações fixas tem isso, tá? O TM2 não tem, o RZX não tem, o SP63 vai ter também, tá? O RC2 é um controlador que permite a programação Cycle and Soak. O que é a programação Cycle and Soak? Ou ciclo e espera, tá? É uma programação de irrigação por pulso, tá? Quando eu tenho, por exemplo, um talude, ou uma irrigação em um lugar que eu tenho um substrato muito pequeno, um solo que escoa bastante a água, tá? É muito comum eu precisar fazer irrigações menores. Um talude, por exemplo, ele satura muito facilmente, né? Eu não quero ter ali, eu não quero erodir esse talude devido ao excesso de água. Então, o que eu faço? Eu divido essa aplicação. Em vez de fazer 20 minutos de rotor, eu posso fazer 5 minutos, espera, 5 minutos, espera. Mas vocês concordam comigo que se eu tiver que ficar dividindo muito as partidas, é muito horário de partida para poder utilizar? Esse é um controlador de 3 programas, 4 horários de partida por programa. Fica limitado. Imagina você o seguinte, está irrigando aí uma estufa, que o substrato é muito pequeno, né? Eu não posso ficar irrigando 10, 15, 5 minutos uma estufa. Eu tenho que irrigar 2 minutos, espera 20. 2 minutos, espera 20. Como eu faço isso? Através da irrigação por ciclos. Eu vou dizer qual que é o tempo total, 20 minutos. Vou dizer qual que é o tempo do ciclo. Por exemplo, eu quero um ciclo de 5 minutos e um tempo mínimo de espera. Uma espera de 10 minutos. O que ele vai fazer? Vai irrigar 5, vai esperar 10. Vai irrigar 5, vai esperar 10. Quantas vezes? 4 vezes, até completar o 20. Tá? Então, informa o tempo total, informa o meu pulso e informa a minha espera mínima. Enquanto ele está esperando, gente, ele vai colocando coisa, vai chamando as outras estações, vai chamando os outros pulsos. Ele não fica parado, não. Só se não tiver jeito mesmo, aí ele vai desligar tudo e esperar. Tá? Mas é excelente aí para solos compactados, taludes, irrigação agrícola, uma alternativa que somente os controladores mais avançados da Rembird tinham, agora no controlador residencial de 8 setores com internet. Beleza? Bem, aí está uma tela falando do programa padrão, que é aquele que eu falei para vocês que dá para eu importar quando eu faço a primeira configuração do controlador. Tá? Esse programa padrão é como se eu estivesse programando um controlador mesmo. Eu crio um nome para ele, crio os programas, pode ser ABC, coloco quais são as zonas, qual o tempo, qual que é o horário de partida, dias da semana, que podem ser todos os dias, eu posso escolher o dia, né, o dia personalizado, pode ser ímpar, dia par, ou pode ser dia cíclico. A gente não vê muito o pessoal do Brasil usando par ou ímpar, né? Essa é uma coisa que os controladores trazem da legislação americana. Porque lá, como a água é pressurizada, né, toda casa recebe lá seus 4, 5 MCA de pressão para fazer sua irrigação. Imagina que felicidade seria para a gente se isso fosse realidade aqui. Né? Para não ter queda de pressão na rua inteira, algumas localidades obrigam a irrigar de acordo com o número da sua casa. Se sua casa é ímpar, você irriga em dia ímpar. Se sua casa é par, você irriga em dia par. Então, um lado da rua irriga, o outro lado não. E assim a gente divide a perda de carga, né? Para não ter uma vazão tão alta. Beleza? Bem, agora a Thaís vai falar para a gente sobre como as irrigações que a gente pode fazer na tela dele. Ele tem alguma função? Ele serve para alguma coisa? A Thaís vai falar. Vai lá, Thaís. Então, apesar dele não ter uma tela, né, um display, ele tem ali aqueles 4 botões que permitem. Então, deixar o controlador no modo automático, que seria ali o primeiro botão do alto. Então, toda a programação que estiver colocada nele, deixando esse botão ativado, ele vai funcionar conforme a programação. O botão do off, né, que seria para desligar o controlador, e ele tem aqueles 2 últimos botões ali, o manual e o next, que serve justamente para fazer a irrigação manual. Então, se está lá no campo, quer fazer algum teste ali na hora, não quer ter que pegar o celular para fazer isso,
dá para clicar no manual e ele vai, por padrão, ligar cada uma das estações sequencialmente por 10 minutos. Então, pelo aplicativo, dá também para fazer irrigação manual, mas aí você pode escolher outros tempos. Aqui pelos botões vai ser sempre os 10 minutos. Mas se está ali a estação 1 em funcionamento, já viu o que precisava ver, quer passar para a próxima estação, clica no Next que ele vai para a estação 2. E uma coisa interessante também é que quando ele está nesse processo da irrigação manual, o LED que fica ali em cima do botão manual, ele fica piscando na quantidade de vezes referente à estação que está em funcionamento. Então, se ele tiver na irrigação manual da estação 1, ele vai ficar piscando 1, vai dar um intervalo. 1, intervalo. 2, ele vai piscar 2 vezes e vai dar um intervalo, para você conseguir saber qual que é a estação que está em funcionamento. Você consegue mostrar, Vitor? Consigo. Então, olha, iniciei manual, tá? Ele vai piscar aqui uma vez. Tá vendo? Estação 1, tá? Manual, uma vez. Ó. Vou passar para a próxima. Ele vai passar a irrigar a estação 2. Veja que agora vai piscar 2 vezes. Ó. Espera um pouquinho. 1, 2. Beleza? Assim, vou passar para 3 aqui só para mostrar para vocês. Ele vai piscar 3 vezes. 2, 3. Assim eu tenho uma identificação visual, né, de qual estação está funcionando. E aqui eu tenho tudo que eu preciso para uma emergência, né? Ligar, desligar e fazer uma irrigação manual, um teste manual na estação. Né? Legal, obrigada, Vitor. Então, ali, né, a parte do controle local seria essa irrigação manual por 10 minutos para cada estação, que é o padrão dele. E ele também vem com uma programação padrão. Então, mesmo sem acessar o aplicativo, só ligando o controlador, ele já vem de fábrica com uma programação padrão, que seria ligar todos os dias, todas as estações, durante 10 minutos, sempre às 8 horas da manhã do dia seguinte. Então, ele vem também de fábrica com essa programação que, né, ela automaticamente ela vai desaparecer a partir do momento que você colocar as suas programações. O acesso remoto compartilhado é aquele que o Vitor comentou, né? Então, o instalador não precisa ir até o local, até a residência, não precisa estar ao lado do controlador para ter o acesso. Então, também lá pelo aplicativo, vai clicar ali naquela cartinha que eu destaquei em vermelho e vai mandar ali por e-mail ou por WhatsApp para a pessoa que precisa acessar o controlador, e aí você escolhe, né, se você quer que esse acesso seja por 24 horas, 48 ou um acesso permanente. Então, o ligar e o desligar o controlador pode ser ali pelos botões, né, que eu já mostrei para vocês, mas também pode ser pelo aplicativo. Então, entrou ali na primeira tela do controlador pelo aplicativo, ele vai ter ali o auto on ou off. Então, também pelo aplicativo é possível ligar e desligar o controlador. Quantas vezes o pessoal não é chamado para ir na casa do cliente falar que a irrigação não está funcionando e ele está no off? Né? Aqui você pode mudar do alto para o off de qualquer lugar do mundo. Vai ajudar bastante. E agora vamos então mais para a parte aqui da conectividade. Então, quais são as formas de acessar aí o RC2? A primeira forma seria, então, pelo que é chamado de Quick Pair, ou conexão por pareamento. Então, aqui, nesse caso, ou vai ser pela Wi-Fi, ou vai ser via Bluetooth. Então, seria uma conexão parecida com o que vocês já conhecem para o link Wi-Fi. Depois teria a conexão, então, sem Wi-Fi, sem Bluetooth, que seria uma conexão via acesso direto ou hotspot, que é quando o LED está piscando em vermelho e verde. Então, é o que a gente chama de acesso convidado, né? Então, o instalador, ele chega ali do lado do controlador e ele consegue acessar rapidamente por conexão via convidado e consegue acessar o controlador com algumas limitações. Vamos mostrar novamente para vocês a questão dos modelos de programação e a questão ali do relógio do controlador, como é que ele funciona. Então, o primeiro modo de transmissão seria a transmissão Quick Pair, para conectar através dessa transmissão. Ele precisa estar piscando em azul, aquele, o LEDzinho ali do lado do status. Então, ele está piscando em azul, vai entrar lá no aplicativo da Rembird e vai seguir aquele passo a passo, assim como vocês já faziam com o link Wi-Fi com os outros controladores da Rembird.
Se por acaso tiver mais de um controlador próximo ali do local onde o instalador está, e você fica na dúvida sobre qual é o endereço correto para conectar, ali no próprio controlador, ele vem com uma etiquetinha, e ali tem o MAC address, e é esse mesmo número que vai aparecer lá no aplicativo. Então, você consegue saber exatamente qual que é o controlador que você vai conectar. No link Wi-Fi, a gente tinha um problema em alguns casos, porque a etiqueta ficava na caixa, né? Então, se tinha mais de um link Wi-Fi próximo, às vezes você ficava na dúvida, né, em qual conectar. Então, aqui ele já está no próprio controlador ali, o endereço, para não ter mais dúvida de qual que é o controlador que você quer se conectar. Os modelos de programação. Então, são até 4 modelos. Para configurar esses modelos, não precisa acessar o controlador. Então, vai entrar lá no aplicativo da Rambird. Na primeira tela, ele já vai lá em configurações, e aqui você consegue colocar, então, até esses 4 modelos de programas mais usados, que vão facilitar aí muito no dia a dia, né? Então, tendo esse programa já lá no aplicativo, na hora que você entra no controlador, você já consegue carregar esse modelo. E aí você consegue ali colocar nomes diferentes, né, para cada um desses modelos para facilitar. Também é possível criar, editar ou excluir esses modelos que já estão lá. Não tem Wi-Fi, não tem problema. De qualquer forma, é possível acessar o controlador e fazer toda a programação ali dos dias de funcionamento, horários de arranque, tempos de funcionamento. Então, aqui nós chamamos de acesso para convidados, ele acaba até sendo mais rápido do que a conexão via Wi-Fi. E aqui vou passar para vocês o passo a passo de como fazer então essa conexão. Ele precisa estar o LEDzinho lá do status piscando em vermelho e verde. Se ele estiver piscando em azul e quer acessar pelo modo convidado, é só clicar uma vez ali no botão do status, que ele já passa a piscar em vermelho e verde. E aí, depois, vai seguir ali o passo a passo normal, lá pelo aplicativo. Adicionar o controlador, vai selecionar a opção do LED piscando em vermelho e verde. Aí ele vai aparecer ali o MAC address do controlador, você vai clicar no conectar, e aí você já vai ter acesso ao controlador. Com acesso, a primeira etapa ali da configuração seria ativar ou desativar as estações que têm válvulas conectadas. Então, até é uma boa prática de instalação. Quando tem estações que não estão sendo utilizadas, colocar aquele jumpzinho até chegar numa estação que está conectada. Mas aqui também é possível você desabilitar as estações que não tem nada conectado, né, para trazer aí ainda mais segurança. E aí, depois disso, você já consegue ou puxar um modelo de programação que já está lá no seu aplicativo, ou fazer uma programação do zero. A programação feita pelo modo convidado, ela continua salva no controlador. Depois, quando o proprietário vem e acessa via Wi-Fi, tudo que foi feito vai estar lá salvo. E o instalador, ele pode apagar ou não, né, esse controlador lá do aplicativo dele. Se ele achar que ele não vai mais precisar acessar aquele controlador, ele pode até excluir, e de qualquer forma essa programação vai estar salva. Ou também, se ele preferir, ele pode manter ali, né, todas as instalações que ele já fez, para acessar aí, né, caso ele venha a precisar fazer mais algum ajuste aí no futuro. O acesso convidado, ele tem algumas limitações, então precisa estar ali a 6, no máximo aí uns 10 metros do controlador para ele conseguir esse acesso. Alguns recursos avançados, como aquele recurso que o Vitor mostrou, do ajuste lá da chuva, né, então probabilidade de chuva que vai interromper a irrigação, não é possível fazer pelo acesso convidado, somente pelo Quick Pair mesmo. É necessário lá no celular tá com a localização ativada para conseguir se conectar com o controlador, senão ele vai exibir uma mensagem de erro, né? Então, ficar sempre atento ali nas configurações do celular, se a localização está ativa. A data e a hora, ele puxa automaticamente também do celular, se ele estiver conectado com Wi-Fi. Então, o mesmo horário que tiver no seu celular é o horário que o controlador vai entender como o horário correto.
E o instalador, ele pode aí, né, ou não, excluir o controlador no final do processo, se ele entender que é necessário ou não ele manter ali na lista de controladores. E agora acho que a gente pode ver se tem alguma dúvida aí do pessoal. Essa, então, foi a primeira parte do webinar, foi uma parte aí mais teórica, e agora o Vitor vai compartilhar a tela dele, ele vai espelhar o celular dele aqui também para vocês verem, e ele vai fazer algumas demonstrações com o aplicativo. Boa. Deixa eu compartilhar minha tela, Thaís, e aí depois a gente abre para as perguntas. Eu vou compartilhar no celular. Vocês devem ver a tela do meu celular em breve e pronto. Deixa eu passar para cá. Aí está a tela do meu celular. Beleza, gente? Então, vou entrar aqui no aplicativo da Rembird, tá? Aí vocês têm todos os controladores, né? Antes da gente fazer a programação, antes da gente entrar no controlador em si, eu quero mostrar para vocês os modelos de programação. Vocês lembram aqueles modelos que a gente pode carregar no RC2? Onde eles estão? Eu vou clicar nessa rodinha aqui em cima. Dá para ver minha setinha, Thaís? Dá para ver. Tá? Eu vou clicar nessa rodinha aqui de configurações, tá? Até legal para vocês já escolherem aqui Celsius e metros cúbicos para quantidade de água ou litros, né? Ou se tiver algum maluco que pensa em galões, pode escolher galões também, Fahrenheit, não sei. Na opinião de cada um, mas escolhe Celsius e metros cúbicos, né? Enfim, para você já ter as unidades certinhas. Aqui você tem esse gerenciar modelos de programação. Vou clicar nele, ó. Eu já fiz aqui, ó, Casas Lago Sul, por exemplo, é um programa para casa padrão do condomínio do Lago Sul, lá em Brasília. Aqui eu tenho Café Conilon, com 8 zonas de Café Conilon, já com programação padrão. Aqui eu tenho, por exemplo, futebol 5/35, já tenho um campo de futebol de 5 zonas, com 35 rotores. Vamos adicionar um modelo novo? Eu vou clicar nesse mais aqui em cima, e vou clicar e vou criar um modelo, por exemplo, casas. Eu dei o exemplo Lagoa dos Ingleses, vou continuar com ele. Lagoa dos Ingleses, é um condomínio aqui de Belo Horizonte. Não cabe, tem tamanho. Vou colocar só Lagoa dos Ingleses. Pronto. Está aqui o meu programa padrão. Vamos adicionar um programa A nele, por exemplo, tá? E aqui é normal, eu posso dar um nome para esse programa. Ó. Eu vou chamar, por exemplo, de irrigação diária. A irrigação que vai acontecer todo dia, tá? Então, vou deixar ela todo dia, beleza? E aqui eu vou colocar um horário de partida às 6 da manhã. Então, um horário de partida às 6 da manhã. Somente um horário de partida. Eu vou colocar aqui um tempo na zona 1 de 5 minutos, um tempo na zona 2 de 7, tempo na zona 3 de 15, 12, um tempo na zona 4 de 15 agora. Beleza, e assim sucessivamente, tá? Faço a programação. Se eu quiser ligar o meu ciclo de absorção, aqui, ó, eu venho aqui e ligo o ciclo de absorção. Então, eu vou colocar esse programa aqui que está 15 minutos, essa zona, em ciclos de 3 e esperas de 5. Ele vai fazer 3 minutos, esperar 5. Fazer 3 minutos, esperar 5. Fazer 3 minutos, esperar 5, até completar 15. Vamos supor que isso aqui é um talude, né? E eu tenho que irrigar ele devagarzinho. Talude bem inclinado. Beleza? Vou salvar esse programa. Tem um programa aqui dentro do Lagoa dos Ingleses. Vamos colocar um programa B também? Que vai ser o meu programa de áreas ensolaradas. Então, aqui eu tenho um programa extra de áreas ensolaradas que acontece terça, quinta e domingo. Ou cíclico. Ele acontece de 3 em 3 dias, a partir de amanhã. Beleza? Eu venho aqui e coloco um horário de arranque. Esse aqui vai acontecer às 3 horas da tarde, 2 horas da tarde, devido ao excesso de sol. E vai ser só as zonas que estão ensolaradas, que são as zonas 2, 3 minutos, e a zona 4, 5, 7 minutos. Pronto. Vou dar concluído, já tenho um programa. E assim sucessivamente. Quando eu salvo aqui em cima, eu tenho agora o meu programa Lagoa dos Ingleses. Toda vez que eu for instalar um controlador lá, no final da instalação, eu vou puxar esse Lagoa dos Ingleses. Tá?
Bem, vamos agora entrar no nosso controlador. Então, eu tenho aqui o meu controlador, que chama Webinar. Vou entrar nele. Antes disso, só quero mostrar para vocês que aqui eu tenho a cartinha para enviar, por exemplo, eu vou colocar a senha do controlador, 1, 2, 3, 4, sempre a minha senha. Olha só, isso é novo para mim. Agora eu tenho 24 horas, 48 horas, 1 mês, 3 meses, 6 meses ou permanente. Né? Antes era só 24, 48 ou permanente. O pessoal ouviu o feedback aí de colocar mais opções. Então vamos supor que eu quero deixar esse controlador 1 mês para a Thaís dar uma olhada. Eu vou aqui colocar o e-mail da Thaís. Eu revelando seu e-mail para o mundo. Thaís. Tudo bem. .com.br. E a Thaís está agora recebendo esse controlador para ter acesso durante 1 mês. Tá? Bem, vamos entrar nesse controlador? Vou acessar ele agora. Ele está ligado na internet, né, gente? Então eu posso acessar ele pelo meu Wi-Fi, pelo Wi-Fi do aeroporto, pelo qualquer lugar que eu tiver, pelo meu 3G, pelo meu 4G. 3G não existe mais, né? Pelo 4G, pelo 5G, enfim. Qualquer que seja a rede que eu tenha acesso, de um celular ou de um tablet, eu consigo acessar esse controlador. Bem, aqui, olha, eu posso já ligar ou desligar off ou alto para esse controlador. Vocês conseguem ver aqui, ó. Tá vendo que está com a luzinha vermelha? Eu vou ligar. Liguei ele, estou com a luzinha verde. Tá? Todos os programas já estão aqui. Eu importei o meu programa Lago Sul aqui, ó. Tem o programa A, Primavera, Verão, programa B, Outono, Inverno. Se eu quiser editar, tirar um horário de partida, eu já faço. Tá? Quero mostrar para vocês como eu escolho as zonas que vão entrar nesse controlador. Se eu clico aqui em zonas, tá? Eu posso dizer, se esse controlador for um controlador de 6 zonas, por exemplo, eu desligo a 7 e a 8. Tá? Eu posso colocar nome para cada zona, para cada área. Então, por exemplo, eu posso chamar de frente, eu posso chamar de lateral 1, lateral gotejo, enfim, e assim sucessivamente. Tá? Bem, aqui nesse calendário, eu tenho a opção de ver como estão os meus programas. O que vai acontecer no dia 23 de maio? Dia 23 de maio vai entrar o programa Primavera, Verão, Frente, 4 minutos. Lateral, gotejo, 4 minutos. Tem tudo aqui o que vai acontecer. Né? Posso ver também pela semana, olha, na semana dessa semana, né, de 6 a 12, o que vai acontecer. E posso ver também hoje. Se eu clico em hoje, ele me mostra o que vai acontecer hoje. Tá? Tem aí um resumão do meu programa. Essa gotinha é muito legal. Essa é a irrigação manual. Na hora que eu clico nela, eu posso fazer uma execução rápida, que é todos os setores que estão ativados lá no Zona, tá? Durante X minutos. Então, vamos fazer todos os setores, 4 minutinhos. Se eu clicar agora no Play, ele vai fazer todos os setores 4 minutinhos. Se eu quiser executar um programa específico, eu clico nesse programa e ele já inicia. Eu cliquei no programa A, ele já iniciou o programa A. Tá? Só mostrando para vocês aqui, ó. Olha, ele indicando qual setor que está piscando. Piscou uma vez e já começou a zona 1. Tá? Vou parar, vou clicar no parar aqui. Beleza, já parou. Encerrei. Voltando lá para a minha irrigação manual. Para. Eu tenho aqui a possibilidade de irrigar de acordo com o que eu quiser, que é a irrigação rápida, manual rápido. Por exemplo, eu quero fazer só a frente, só a zona 5 e só a zona 6. A frente eu quero 1 minuto, a zona 5 eu quero 6, e a zona 6 eu quero 18. Ou seja, é um programa rápido. Né? É uma execução manual de algo especificamente que eu coloquei aqui, com tempos diferentes, cada zona de um jeito, na ordem que eu quero. Se eu clicar aqui em iniciar a regra personalizada, ele vai começar a zona 1, 1 minuto, depois a zona 5, depois a zona 6. Isso é muito legal para teste, é muito legal para irrigação agrícola, viu? Que faz lavagem de filtro, que faz teste de irrigação. Bem interessante. Bem, vou voltar. Aqui, pessoal, na hora que eu clico nessa nuvenzinha com chuva, eu tenho a possibilidade de adiar a irrigação por até 14 dias. Tá? O que é isso? Ele vai ficar no off durante esse período que eu coloquei aqui, 9 dias,
Depois do 9º dia, ele automaticamente volta para o alto e volta para a programação. Tá? Vamos supor que você está tendo uma obra na sua residência, você está com um período de chuva, né, um período extremo, você sabe que quer ficar 14 dias que não irrigue de jeito nenhum. Coloca aqui 14 dias no off, ele automaticamente volta. Você não precisa ficar lembrando de lá ligar e desligar. Tá? Então, esse é o atraso de regra. Aqui na rodinha, pessoal, eu tenho que colocar a minha senha. É aqui que eu faço, por exemplo, qual que é a rede, que ele tá, o nome do programador, o código postal, a senha, o horário, a data, tá? Eu posso desligar ou ligar o sensor de chuva diretamente pelo aplicativo, olha só. Eu ligo ou desligo o sensor de chuva para todas as zonas, tá, gente? Para a zona específica ele não faz. Aqui em definições de meteorologia é onde eu faço a previsão de chuva, adiar a minha irrigação. Então, eu vou ligar aqui a minha previsão de chuva, tá desligada, vou ligar. Eu quero que 80%, toda vez que a previsão tiver mais que 80% e for uma chuva maior do que 13 milímetros, fique 2 dias sem irrigar. Toda vez que isso acontecer, o controlador vai ficar 2 dias no off e depois voltar para o alto automaticamente. Beleza? Em definições de rede, pessoal, é onde eu troco a minha Wi-Fi. Então, se eu, por exemplo, tive algum problema aqui, troquei a minha senha, alterei o nome do meu Wi-Fi, eu tenho que entrar nele, resetar ele, entrar no modo Quick Pair e vir aqui alterar as definições de Wi-Fi. Tá? Informação da rede, pessoal. Aqui eu tenho alguns dados, não vou nem mostrar isso aqui, meu IP, tem tudo aqui, alguns dados do controlador, tá? E aqui eu tenho as minhas notificações, tá? As notificações, eu posso receber notificações push, tá? Eu não liguei o ajuste sazonal, então ele não vai deixar eu ligar. Que são pop-ups que aparecem no meu aplicativo, no meu celular, toda vez que concluir uma irrigação, toda vez que tiver um atraso de rega, toda vez que tiver um congelamento, aqui no Brasil não faz parte, né? A gente não tem, né? Ou chuva. Toda vez que eu tiver um curto-circuito em algum solenoide, toda vez que alguém vier aqui apertar o botão para fazer o modo de conexão do instalador, ele vai me dar um aviso. Erro de data e hora, ele vai me avisar. E toda vez que alguém reiniciar esse programador, né, resetar o Wi-Fi dele, também vai me dar um aviso. Vou marcar isso, está feita a minha notificação. Beleza? Por último, aqui no programa, é igual o programa padrão que a gente estava fazendo, né? Eu tenho a opção aqui de ligar o ajuste sazonal automático. A partir do momento que eu ligo o ajuste sazonal automático, eu vou ter aquele ajuste no percentímetro, né, na quantidade de água irrigada, de acordo com a evapotranspiração. Tá? Então, concluído, liguei o ajuste sazonal no meu controlador. Beleza? Só para terminar, eu vou mostrar para vocês, eu vou excluir o meu controlador aqui, tá? Então, tchau. Excluir. Vou colocar ele no modo de conexão. Então, vou segurar o botão de status até ele ficar laranja, ó, e aí ele passa a piscar azul de novo. Então, agora eu posso reiniciar a instalação dele. Só para mostrar para vocês como é que faz, eu venho adicionar programador, escolho o RC2. Está piscando azul, ele vai me dar aqui a rede da Rainbird que ele está gerando, eu vou escolher ela. Pronto, já está pareado. Coloco o nome dele, treinamento online. Seguinte, coloco o meu CEP, só os 5 primeiros dígitos. Aqui eu crio uma senha para eu entrar naquelas funções de administrador, para eu poder compartilhar. Não conta para ninguém que é a minha 1, 2, 3, 4. E aqui eu estou pronto para ligar esse controlador ao Wi-Fi. Vou dar sim. Ele vai aparecer aqui o meu Wi-Fi. Vou colocar a minha senha. Agora ele vai desconectar, viu, gente? Porque ele vai passar a parear o meu celular com a rede do controlador e desconecta do modo de transmissão. Tá bom? Mas pronto, esse controlador já está ligado no Wi-Fi. Beleza? Bem simples, bem fácil.
ver se eu consigo voltar a parear aqui para mostrar para vocês. O modo de carregar o modo de programa, modelo de programação. Pronto. Pede para eu mandar um e-mail para guardar, vou dar que não. E aqui eu faço carregar modelo, tá vendo, gente? Na hora que eu clico aqui em carregar modelo, eu vou ter a opção de escolher, olha, Casas do Lago Sul, Café Conilon, Futebol ou Lagoa dos Ingleses. Vamos colocar nosso controlador na Lagoa dos Ingleses? Pronto. Já está feito o pareamento do meu modelo de programação. Como eu falei com vocês, em menos de 5 minutos eu programo esse controlador. Pronto, o modelo foi carregado, concluído. Está aqui o meu controlador de treinamento online para irrigar a Casa das Lagoas dos Ingleses. Beleza? Gostaram? Eu gostei muito. Adorei esse controlador, já é um sucesso. A gente estava até subestimando a quantidade que ia, né? Vender, já está vendendo muito, tá, pessoal? Vamos abrir para perguntas? Parar de compartilhar a tela aqui e aí a gente bate um papo. O Pedro está com a mão levantada. Vai lá, Pedrão. Fala, Vitão. Boa noite, Beleza? pessoal. Beleza. Então, quais são aqueles atributos exclusivos que só o RC2 tem que os demais não têm? Boa pergunta. Vamos lá. Modelo de programação, importar modelo de programação, tá? Okay. Cycon e Soak, o SP63 também tem, com link Wi-Fi. Mas de zona fixa, só o RC2 vai ter Cycon e Soak na programação, o PM2 não tem. E ajuste, adiar irrigação baseada em chuva, previsão meteorológica. Tá? São as 3 coisas que os controladores ligados no link Wi-Fi não vão ter e o RC2 vai ter. Tá bom. Respondido? Beleza. Valeu. Ok, obrigado. O Arthur perguntou no chat. Faço projetos para estufas e em muitos casos a irrigação é feita de forma cíclica e às vezes a duração é em segundos. A função cíclica nesse controlador tem o limite de 4 arranques? A duração da irrigação ainda é 1 minuto mínimo? Boa pergunta, Arthur. Em relação ao número de arranques, não. Tá? Vai depender do seu tempo de espera e do seu tempo máximo, do seu tempo de ciclo. Vamos supor, você colocou 20 minutos. Tá? Você quer fazer em 4 arranques, você vai colocar 5 e a espera. Né? Você quer fazer em mais? Coloca 2 e a espera. Vai fazer 10 arranques. Quer fazer 20 arranques? Coloca 1 minuto e coloca a espera. Agora, realmente, o tempo mínimo por zona é 1 minuto para esse controlador. No segundo semestre, a gente vai lançar um controlador bateria chamado SP-BAT, que faz pulsos mínimos em 7 segundos. Tá? Mas ainda o RC2, o SP63, eles têm um tempo mínimo de 1 minuto. Tá? Então, sua afirmação está correta em relação ao tempo mínimo, mas o número de arranques é você que define. Coloca lá qual é o tempo do ciclo, o tempo total, divide um pelo outro, esse é o número de arranques. Anísio. O tempo total tem Oi, limite? Vitor. Boa noite. Tudo bem, Anísio? Beleza. Beleza. Seguinte, eu tenho um projeto agrícola, certo? Que eu tenho o LXME 12. E eu faço o arranque de 7 solenoides simultâneos, certo? O que é que acontece com o nosso RC2 aí, se eu precisar trocar? Porque o LX, esse meu cliente reclama demais, porque ele não tem Wi-Fi, entendeu? Ele não consegue, porque o LXME, aquele 12 não tem. Se a gente trocar, e eu tenho, apesar de eu ter lá quase 50 solenoides, eu só tenho 7 setores. Então, o R6 entraria bem, mas ele tem capacidade de bater esse rumo de solenoide? Boa pergunta, Anísio. Ele tem a mesma capacidade do TM2 e do SP63. Ou seja, a saída dele é 1 ampere, tá? No máximo. Okay. Então, com 1 ampere, você consegue partir a bomba mais 2 solenoides na mesma estação. Ou, se não tiver bomba, não tiver MV, 3 solenoides juntos. Tá? Mais do que isso, você tem que fazer aquele esqueminha com o relé auxiliar. Você compra um transformador mais potente, né? E coloca o relé auxiliar para poder partir mais solenoides ao mesmo tempo.
que o pessoal às vezes faz, tá? E funciona bem, beleza? Outra novidade para você, o LXME2 novo, ele aceita link Wi-Fi, tá? Vou até compartilhar minha tela novamente aqui para mostrar, só que tem que ser o LXME2, o antigo não, tá? O antigo, o acesso Wi-Fi somente com o IQ, tá? Então aqui, ó, o LXME2, deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu voltar no aplicativo da Rembird, só para mostrar. Se eu venho aqui em adicionar programador, eu tenho agora LXME2. Tá vendo? Porém, isso está disponível apenas para o aplicativo do iPhone da Rembird, tá? Ainda não está disponível para quem tem Android. A previsão é que a gente tenha disponível tanto o LXME2 quanto o IVM no link Wi-Fi esse ano para Android. Mas para quem tem iPhone já funciona. Bom? Beleza. Ok. Beleza. Boa. Vocês devem estar vendo, vocês devem ter visto algum spoiler ali, um monte de controlador novo, né, que não tem no Brasil ainda. A Rembird está lançando diversos controladores no segundo semestre, tá, gente? Vai chegar muita novidade. O Arthur perguntou se o tempo total tem limite. O tempo total é o mesmo limite do TM2, 6 horas, tá? Você pode aplicar o percentímetro e dobrar esse tempo, né? Mas o tempo total é 6 horas. Por zona, tá? Por programa. Você pode colocar a zona no programa várias vezes, em 3 programas. Então, pode ter certeza que dá conta. Mais alguma pergunta, gente? Wesley? Wesley levantou a mão. Quer abrir o microfone, Wesley, para falar? Pode abrir. Conseguindo ouvir. Boa noite, Vitor. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Como vai? Tudo bem. Tirar uma dúvida. Você falou que eu peguei a palestra um pouco já em andamento, eu cheguei atrasado em casa, mas eu vi você falando sobre a questão de desativar o sensor de chuva. Ele só aceita desativar o sensor de chuva, não aceita individual por setor? Só em todos os setores? Exatamente, Wesley. Ele não tem aquelas funções ocultas que o TM2 tem. Então, ele não desativa MV por estação, o TM2 desativa, né? E ele não desativa o sensor de chuva por estação também, não. Tá? Só geral. Tá? Só geral. E o MV, então, também não tem opção? Não tem. Não tem aquele atraso entre estações que o TM2 também tem. Tá? Não tem as funções ocultas. E é por isso que o TM2 continua sendo vendido, viu, gente? Se eu preciso dessas... Essa função, para mim, ela é fundamental, porque a minha aplicação não é lavoura, não é mais residencial, e eu tenho muitos setores internos residenciais dentro de casa, jardim de inverno, áreas cobertas, isso é fundamental, entendeu? Então, assim, para aplicação, ele ainda vai deixar a desejar nesse ponto, né? Sim. Para isso, você pode continuar usando o TM2, viu, Wesley? Ele vai continuar sendo vendido. E uma novidade aí para vocês, no segundo semestre agora, a gente vai ter um controlador de decodificador novo, a gente vai ter um controlador a bateria Bluetooth novo, e a gente vai ter o TM2 indoor, para dar uma melhorada aí na competitividade do TM2 indoor em relação ao RZX indoor, por exemplo, né? Vai vir a um preço semelhante, para você ter todas essas funções no controlador indoor. Beleza. A intenção é que o RZX saia de linha? O RZX deve sair de linha. Tá? Ele ainda está disponível no mercado. Teve uma queima aí, mas eu acho que deve ser por isso, então. Nos Estados Unidos, ele não vende mais, tá? Não vende mais. E aí, então, a intenção vai lançar um TM indoor. Isso já vai acontecer no nosso segundo semestre. Vou dar um ótimo, spoiler aqui para vocês. Então tá bom. Obrigado, Vitor. Beleza. Mais alguma pergunta, pessoal? O microfone é aberto para vocês. Vitor, acho que para finalizar, então, se não tiver mais nenhuma dúvida, só, né, deixar a gente sempre à disposição, é um controlador novo, né, então vai ter bastante dúvida aí do pessoal, mas vocês podem procurar a gente e também logo vamos começar a rodar aí o Brasil com os lançamentos, né, o roadshow. A gente vai passar em algumas cidades aí com todos os lançamentos e vocês vão poder também conhecer esse e outros produtos que lançaram esse ano. O Lui tem uma pergunta.
Boa noite. Boa Beleza? noite. Você tem como deixar claro, assim, os principais fatores que diferenciam, né? Novamente, se você puder falar de novo, só para estar dando uma reforçada, os principais fatores que diferenciam esse controlador? Claro, claro. Bem, Luiz, primeira diferença que você vai ver é que é um controlador já Wi-Fi, né? Então, ele é um controlador que já pode ser conectado, não precisa daquele link Wi-Fi, aquele acessório extra, né, que você pode continuar usando nos outros controladores. Esse não, esse já é com Wi-Fi integrado a um custo menor, tá? Como ele não tem tela, né, toda a programação dele é no celular, né, para você fazer essa programação, o custo dele é menor. Com isso, a gente consegue ter um controlador de 8 setores, já com Wi-Fi, ao custo de um controlador sem Wi-Fi. Tá? Bem, além disso, ao ter essa conectividade Wi-Fi, eu ganho facilidade na minha instalação, rapidez na programação, porque eu posso carregar um programa padrão, né? Eu tenho menos interferência no campo, o cliente não mexe tanto, o curioso não mexe tanto. Para mexer, tem que saber acessar pelo aplicativo, né? E eu ganho as informações meteorológicas de ajuste de irrigação de acordo com o clima e previsão de chuva para poder interromper a irrigação também de acordo com o clima. Tá? Isso significa o quê? Economia de água, economia de dinheiro, economia de bomba e um jardim mais saudável. Tá? Beleza? Show de bola. Valeu. Obrigadão, hein? Obrigado. Boa noite para vocês. Valeu, boa noite. Mais alguma pergunta, gente? Romildo levantou a mão. Boa noite, Vitor. Boa noite, tudo jóia? Tudo bom, Romildo? Como vai? É um prazer estar assistindo você. Vitor, com essa controladora, eu posso ligar uma válvula sem acionar a bomba? Não, Romildo. Essa função oculta continua somente para o TM2, SPM63, tá? Para os controladores tradicionais. Ele é um controlador bem residencial mesmo, assim, para aplicações mais generalistas. Você precisa de uma aplicação específica, desligar a bomba para o setor, desligar o sensor de chuva para o setor, você precisa do TM2. Ok, então. Mestre, obrigado. Beleza? Um abraço para vocês, hein? Obrigadão, meu caro. Um abraço. Bem, pessoal, agradecer todo mundo aí pela presença. A gente vai disponibilizar esse webinar depois, né, Giba, no YouTube. E tem aí no chat diversos links e arquivos. Se o Giba depois puder dar uma reforçada para todo mundo. Tem um vídeo no YouTube com passo a passo que a Elaine fez, mostrando como que controla, como que conecta, onde que aperta, se aparecer algum erro, como que faz, tá? Está bem claro. Tem material de marketing também, para quem quiser, tá? Quem quiser pegar esse material, quem quiser repostar. E é um controlador que tem um apelo muito grande para o cliente final. Então, se a gente comunicar essa diferença, isso para o cliente final, eu tenho certeza que vocês vão ter muita venda e ele vai ser um sucesso. Como já é lá fora e vai ser aqui também. Beleza? Boa noite a todo mundo. Obrigado, Thaís. Obrigado, Giba. Um abraço para vocês. Obrigada, Vitor. Boa noite. Boa noite.